Oi pessoal, então só dando umas dicas aí da resolução da prova. Então todo mundo recebeu um projetinho desse tipo aqui, né? Onde nós temos um esqueminha, na verdade não é um projeto, é só um esquema, né? De localização de máquinas, máquina A, B, C, D, E, F. Tome cuidado com o ramal A e B, que é subterrâneo, né? Sai direto do quadro, não passa pela eletrocalha, enquanto os outros ramais passam pela eletrocalha, ok? Depois desce pela parede e sai por eletroduto e desce na máquina, tá bom? Aqui eu peguei como exemplo uma das provas, né? Então você tem a relação das máquinas, cada máquina o que tem aí, né? Vocês vão calcular em cima desses dados que estão aí, ok? O importante, bom, o que vocês vão me entregar? Vocês vão me entregar escaneado ou via scanner celular, né, ou um scanner normal. Vocês vão preencher essa tabela aqui. Eu vou passar para vocês daqui a pouco uma tabela dessa aqui em Word. Caso alguém não tenha impressora para imprimir agora, pode digitar os valores aqui na tabela, tá bom? Não tem problema não. Daí só salva em PDF e me manda. A questão... Aí a resolução. As resoluções, os dados, vocês fazem em folha separada, folha de caderno ou folha 4 e tal. Escaneiem com o celular ou tiram foto, né, desde que fique bem nítida a foto. E aí me manda. Cada um, eu falei em inbox com cada um, pode me mandar também por lá, tá bom? A resolução da prova por lá. Bom, é com base naquele trabalho que vocês já tinham feito, né? Então, ele só ficou um pouquinho maior que o trabalho. Vocês vão preencher aqui essa coluna corrente nominal com base nos dados dos equipamentos, tá? Isso aqui já é a corrente nominal do equipamento, tá? Não é individual de cada motor. É o que vai alimentar o ramal. Por exemplo, aqui o ramal A. O ramal A alimenta a máquina A, e a máquina A, o equipamento A, ele tem esses dados aqui do equipamento. Vocês vão calcular a corrente nominal desse equipamento, né, total, e vai colocar aqui, tá? Aí tem o ID, que é a corrente do disjuntor. Aqui o valor que vocês vão colocar, conforme a fórmula que vocês têm aí. Aí o disjuntor que vocês escolheram, conforme o ID, né? E aí os cálculos, o método da corrente, a referência que vocês estão usando. Então você tem que dizer qual que é a referência que está sendo utilizada, né? Não sei qual que é a referência, a F, G, A, B, C, D. Isso que você vai colocar aqui, tá? Tem lugares, por exemplo, o ramal C, que uma parte ele passa por eletrocalho e uma parte ele passa por eletroduto, né? Ramal A e B é só o eletroduto subterrâneo. Então aqui você colocaria ramal D e o condutor que você calculou, tá? Tipo no ramal C, por exemplo, tem dois, né? Tem eletrocalha e tem eletroduto. Então você vai colocar o método da eletrocalha, qual que é, e qual é o método do eletroduto, né? E o valor que deu cada condutor. Aí o método da queda de tensão. Pelo método da queda de tensão, você vai calcular todo o trecho, né? Com aquelas medidas que tem no projeto. Tá aqui, ó, toda a medida, né? Aqui eu já estou considerando esses 6 metros, pessoal, até a descida do condutor. Então aqui já é o tamanho do condutor, tá? Não precisa ficar se preocupando, a descida deu quanto? Não. Desses 6 metros já está calculado, desses 28 metros também já está calculada a descida. Desses 55 metros é desde o canto aqui até a entrada do ramal C aqui, que é no eletroduto, tá? Então as medidas já são dadas aqui, tá bom? Para você calcular o método da tensão. Então esse S que vocês vão colocar aqui é o S calculado, que sai da fórmula, com números quebrados ali. Use no máximo 2 casas decimais. No máximo não, use 2 casas decimais, tá? E depois, com o S calculado, você diz qual é o condutor que você vai utilizar, tá? Utilizar pelo método que é a tensão. Por exemplo, aqui deu 8,55. Qual que é o condutor que eu vou utilizar? Mais próximo é o 10. Então, você vai colocar aqui o 10, ok? E aqui os condutores que você vai usar no ramal. Condutor fase, condutor neutro e condutor proteção. Então, dependendo do que der fase, o neutro e proteção podem ficar iguais ou modificar. Depende do que está lá na norma, que vocês têm a apresentaçãozinha dela, né? Então, qual condutor que você vai utilizar? O maior que der. Entre essa coluna aqui, do condutor utilizado pelo método da corrente, e pelo método o condutor utilizado pelo método que é a tensão. O maior dos valores que der aqui é o que você vai usar para a fase.
E a partir da fase você calcula o neutro e a proteção. Tá? Bom, aí você tem a bandeja e o eletroduto. Os eletrodutos e bandejas são duas tabelas separadas. No caso, a eletrocalha, né? Então aqui você vai me dizer qual que é a área total ocupada pelos condutores. Então você soma todos os condutores, né, que estão passando pela eletrocalha 1 e coloca o valor aqui. E daí aqui você coloca qual é a eletrocalha que você vai utilizar. Tá? Então aqui é a soma das áreas dos condutores. E aqui é a altura e a largura da eletrocalha que você vai utilizar. Tá bom? E aqui também. Aqui, por exemplo, o ramal que tem eletroduto, o ramal A, só a parte do eletroduto, né? Você vai me dizer quanto de que os condutores ocupam dentro desse eletroduto. 102 milímetros. Aí você vai colocar aqui qual que é o eletroduto que você usa para dar os 40%, né, de ocupação. Por exemplo, lá 40 milímetros. Então você vai colocar 40 milímetros, por exemplo. Né? Então assim que você resolve a prova. Beleza? Os cálculos, você preenche a tabela. E os cálculos você me manda depois a folha à parte, caso eu necessite corrigir, porque eu vou corrigir pela tabela, tá? Aí se eu vejo que está errada a tabela, eu vou dar uma olhada nos cálculos do que você errou, se dá para considerar alguma coisa ou não. Se você confia que os cálculos estão certos, esquece que eu vou falar aqui. Manda os cálculos juntos. Eu vou corrigir pela tabela, e se eu achar que o cálculo não está correto, eu vou lá e olho nos teus cálculos, né? Para ver o que aconteceu lá, se dá para considerar alguma coisa. Beleza? Então, boa sorte, pessoal.